Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje eu trago para vocês o 6º episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E a nossa convidada é a professora Luciene Morcillo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciene Lara, eu sou professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, eu dou aula de farmacologia lá. E tem um laboratório lá, o laboratório de farmacologia renal, onde a gente estuda as doenças que acometem o rim e podem impactar doenças sistêmicas, como por exemplo a hipertensão arterial. Então, o pessoal do Science Rocks me pediu para contar um pouquinho para vocês como eu cheguei até a posição que eu tô hoje. E então eu vou tentar resumir mais um pouquinho de como foi minha trajetória para inspirar vocês, né? Para dar ânimo a vocês. Seguir uma carreira científica e acadêmica do Brasil não é fácil, vocês devem ter mais ou menos uma noção do que acontece diariamente, né, nas reportagens, mas ela é muito gratificante e, acima de tudo, quando a gente gosta do que faz, se torna bastante prazeroso. Eu nunca fui aquela criança curiosa, nunca fui aquela criança que amava ciência, né, ciências, mas num determinado ponto da minha vida eu quis ser aeromoça. Eu quis ser profissional da área da educação física, eu quis ser bailarina, mas em um determinado momento da minha vida, eu estudava em escola particular e aí começou a gente procurar opções de escolas públicas e eu fui fazer uma prova para a antiga Escola Técnica Federal de Química, que hoje em dia é o Instituto Federal, né? E fiz, e o curso de biotecnologia estava em expansão, eu escolhi biotecnologia e acabei caindo numa área que era totalmente diferente do que eu conhecia. Eu era muito jovem, eu tinha 15 anos quando entrei na escola técnica. Vinha de uma escola particular que era praticamente extensão da minha casa, era o quintal da minha casa, e caí no mundo de uma escola técnica. E ali eu realmente tive que me virar e conhecer outras coisas. Até que surgiu um curso de férias no Instituto de Bioquímica da UFRJ, que era liderado pelo professor Leopoldo Demes. E era um curso que falava sobre reprodução, como é que era feita a reprodução, e a gente fazia experimentos em ouriços do mar. E daquele momento é que eu pude ter o meu primeiro contato com um laboratório de pesquisa e que eu pude realmente aprender o que era ciência, e dali eu comecei a traçar um objetivo de seguir carreira científica. Então, dali para frente, quando veio a época do antigo vestibular, eu escolhi a faculdade de farmácia, porque era um curso que era muito parecido com o curso de biotecnologia, o curso técnico de biotecnologia que eu tinha. E pela grade curricular, por tudo, ele dava uma opção de não me deixar muito presa em alguns tipos de carreira. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar em farmácia, eu poderia trabalhar na indústria de remédios, de medicamentos, eu poderia trabalhar na indústria alimentícia, eu poderia fazer qualquer opção e poderia também trabalhar com ciência. Como eu era muito nova, isso me deu a possibilidade de eu não ficar amarrada num único tipo de profissão, e a possibilidade de eu me arrepender era muito pequena. Isso era o que eu achava na época. E aí eu entrei na universidade e de novo esse mundo ampliou. E como a escola técnica ela tinha um critério que para você ter o diploma você tinha que fazer um estágio,
eu consegui um estágio no Instituto de Microbiologia da UFRJ, com a professora Eliana Barreto. E lá a gente trabalhava com tripanossoma e a gente analisava os lipídios de membrana do tripanossoma cruzi. E o objetivo era identificar marcadores para o processo de infecção. E ali, então, o meu amor e a minha paixão pela ciência foi crescendo cada vez mais. E aí, daí, no meio da faculdade, eu me encantei pela fisiologia renal e dali eu não saí mais. Então, eu mudei de sair do estágio da antiga Federal de Química, né, no meu estágio técnico, e fui fazer a iniciação científica. E fiz a minha faculdade inteira, iniciação científica num laboratório de fisiologia renal. A gente estudava mecanismos de transporte e como o rim funciona, como ele mantém o equilíbrio corpóreo. E dali eu ingressei no mestrado, finalizei o meu curso de farmácia, ainda com um pouco de dúvida, porque dúvida a gente tem, as dúvidas e os medos acompanham a gente a vida inteira. Isso é natural. E quando eu terminei a faculdade de farmácia, eu tinha certeza que eu queria fazer mestrado, mas eu tinha medo de seguir essa carreira por causa de problema de bolsa, falta de pagamento, apoio à ciência. E aí eu decidi ampliar os horizontes e fiz concurso para as Forças Armadas. Eu fiz vários processos seletivos para a indústria, mandei meu currículo para um monte de lugar, mas o único lugar que eu passei foi o mestrado. E aí eu lembro que eu falei para minha família assim, olha, não tem jeito, o meu caminho é esse e é esse caminho que eu vou seguir. E aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e quando acabou o doutorado, e agora, o que vai ser? E daí eu comecei a estudar para fazer concurso. Eu peguei uma fase boa, onde os concursos voltaram, né? Os concursos públicos voltaram e eu pude passar pro concurso para professor de farmacologia no Instituto de Ciências Biomédicas. Mas isso tudo não seria possível se eu não tivesse feito a iniciação científica. A iniciação científica é um processo muito importante na carreira do estudante por vários motivos. O motivo é que ela abre a forma como você pensa e o seu conhecimento. Então, ela complementa as aulas que são dadas ao longo do curso. Estar dentro de um laboratório, você não especificamente vai estudar aquele determinado assunto. Então, por exemplo, eu era de um laboratório de microbiologia, mas eu tive que saber química, eu tive que saber técnicas de cromatografia, eu tive que saber bioquímica, estrutura de lipídios. Enquanto eu fui do laboratório de fisiologia renal, eu aprendi um pouco de biofísica, eu aprendi mais ainda, aprimorei mais ainda os meus conhecimentos em bioquímica, eu aprendi a me comportar, ter disciplina, aprendi a ter foco, né? O que era interessante naquele momento, qual era a vertente mais interessante daquela pesquisa e não sair atirando para todos os lados. E aprendi uma coisa que é extremamente importante, qual é a sua pergunta? O que você quer efetivamente investigar? Sem a iniciação científica, esse caminho para cair direto numa pós-graduação, ela é um pouco mais complicada. Não quer dizer que seja impossível, mas ela é um pouco mais complicada porque você tem que em 2 anos aprender o que você poderia ter aprendido em 5 anos de iniciação científica. Então, se você tem esse desejo, mesmo que de forma voluntária, porque eu sei que esse período está complicado de bolsa, mas eu te convido a fazer iniciação científica, mesmo que de forma voluntária, se você puder. E não só porque pelo motivo de depois você querer seguir uma carreira científica, mas isso pode te ajudar também em relacionamentos interpessoais, isso pode te ajudar a pensar fora da caixa quando você estiver tendo um emprego, seja ele na indústria, um emprego mais formal relacionado
a sua graduação. Então, pense bem, acho que a iniciação científica vale muito a pena. E eu desejo que você seja bem-sucedido nesse momento, tá bom? Eu queria agradecer a professora Cristiane Bretas pelo convite e dizer para vocês que eu estou à disposição para orientar qualquer dúvida. Um abraço aí para todos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!